Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho e direitos fundamentais. Apresenta dispensa individual e coletiva, fraudes trabalhistas, assédio moral nas relações de emprego, negociação coletiva, tutela inibitória e efetividade dos direitos trabalhistas. O professor é o doutor em Direito Cláudio Janotti da Rocha. Agora, no Saber Direito. Minhas queridas alunas, meus queridos alunos, estamos aqui caminhando lado a lado. Eu e você e eu. Teremos mais uma aula dentro desse curso de Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais no programa Saber Direito. Ok? Hoje o tema da nossa aula será tutela inibitória. Professor, que nome complicado. Tutela inibitória. Vem comigo que, além de te ajudar, eu vou facilitar o seu entendimento nesta matéria. Vamos lá. Quando você entrou no curso de Direito, ou você que nem estuda Direito, você que está aí sentado na sua casa, me vendo, achou interessante, eu vou te explicar o que é. Está acostumado com aquele poder, aquela ação judicial clássica, né? Caracterizada pela punição, por primeiro ter um prejuízo, para depois ir reclamar no Poder Judiciário, aí você acha que demora anos e anos, e que nunca vai resolver, só vai tapar buraco. Pois bem, a tutela inibitória, instrumento devidamente previsto no atual CPC de 2015, Código de Processo Civil de 2015, prevê a tutela inibitória no artigo 497. Então, ou seja, corresponde ao instrumento válido, previsto no ordenamento jurídico brasileiro e que está à sua disposição. Está à disposição de qualquer pessoa. Mas como assim, professor? De qualquer pessoa? Sim. De qualquer pessoa que esteja sofrendo um dano ou ameaça a um direito que lhe pertence. Então, ou seja, a tutela inibitória é devidamente cabível quando estivermos de uma lesão a um direito ou a ameaça a um direito. Se um direito que lhe pertence estiver sendo ameaçado, cabe tutela inibitória. Então, ou seja, a tutela inibitória, minha querida aluna, meu querido aluno, serve tanto para solucionar um problema já existente, que seria, na hipótese clássica, que você já sabe, você pode acionar o Poder Judiciário quando alguém violar o seu direito. Isso para você não é novidade nenhuma. Você já está acostumado com essa hipótese. Mas o que nós estamos te ensinando hoje aqui no programa Saber Direito é algo muito além do que você já sabia. Nós estamos te ensinando hoje a proteção, a ameaça a um direito que lhe pertence. Professor, você está querendo me ensinar então que se eu tiver um direito previsto em lei, devidamente ameaçado por alguém, acionar o Poder Judiciário para fazer com que essa ameaça se encerre, é exatamente isso que eu estou te ensinando. Hoje,
o Poder Judiciário está à sua disposição, tanto para uma lesão, quanto para a ameaça de um direito pré-existente, previsto em lei, direcionado a você. Então, ou seja, a partir de hoje, você, minha querida aluna, você, meu prezado aluno, para colocar na sua cabeça que o Poder Judiciário está de portas abertas para você em duas hipóteses. Lesão, que era que você já sabia, e ameaça ao direito. Combinado? Teve um direito ameaçado, cabe acionar o Poder Judiciário, sem qualquer problema. Em nome de quê? Da tutela inibitória. Instrumento previsto no artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Professor, estou achando muito interessante o que o senhor está dizendo, mas eu queria saber o que significa tutela inibitória. O que eu posso pedir através da tutela inibitória? Porque estou achando muito interessante essa hipótese de ameaça. Mas eu queria saber em quais ou quais diligências que eu posso pedir através dessa modalidade de provimento jurisdicional que o senhor está me ensinando. O artigo 497, ele determina que, através da tutela inibitória, você pode pedir uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Professor, então, deixa eu ver se eu estou entendendo, professor. Estou aqui na minha casa, você está me ensinando uma nova modalidade de tutela jurisdicional. Mas o que você está me ensinando vai além disso. Porque você está falando que eu, numa hipótese de ameaça a um direito que me pertence, eu posso pedir uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer? É isso, professor. Eu estou entendendo bem? Você entendeu tudo e mais um pouco. É exatamente isso que eu quero te ensinar na aula de hoje. Que a tutela inibitória, ela permite o juiz condenar uma pessoa a fazer algo ou deixar de fazer algo. Ou então, as duas ao mesmo tempo. É perfeitamente possível o juiz condenar a pessoa ou a uma, ou a outra, ou as duas coisas. Pessoal, explica esse negócio de não fazer. Lógico. Por quê, professor? Porque obrigação de fazer, eu já escuto desde pequeno. Né? Geralmente uma pessoa entra na justiça para pedir para uma outra pessoa fazer alguma coisa. Pagar, conceder alimentos. Concordo comigo? Entregar um bem. Agora, não fazer, professor, também cabe. Por quê? Porque se a obrigação de fazer decorre da inércia de uma pessoa perante a outra, a obrigação de não fazer é o contrário. Ela decorre de um fazer de uma pessoa. Pronto. Agora o seu entendimento está completo. Por quê? Se a obrigação de fazer decorre de uma omissão,
a obrigação de não fazer decorre de uma ação. Ok? Então, ou seja, o fazer, a pessoa é omissa. No não fazer, a pessoa ela é ativa. Então, ou seja, a pessoa está praticando um ato que está ameaçando um direito seu previsto em lei, ou seja, pré-existente. Ela está fazendo. Como que o juiz vai resolver o seu caso concreto? Obrigando essa pessoa a não fazer. Enquanto que a obrigação de fazer é o contrário. A pessoa não está fazendo e vem o juiz e manda ela fazer. Pronto. Agora você entendeu. O que é o instituto da tutela inibitória? A tutela inibitória é quando uma pessoa aciona o poder judiciário diante de uma lesão ou de uma ameaça a um direito, objetivando que o juiz determine um fazer ou não fazer da parte ré no processo. Isso é uma tutela inibitória. E o juiz, para obrigar a parte, se ele achar que é necessário arbitrar um valor de uma multa por dia de atraso, ele pode obrigar. Professor, eu estou gostando muito desse tema. Eu estou gostando tanto que estou até achando que é mentira que existe isso. Existe. Professor, então calma aí. Então eu posso entrar no Poder Judiciário, no caso de lesão ou ameaça, pedir um fazer ou não fazer, e ainda pedir para o juiz determinar, arbitrar uma multa, caso a parte não faça. Exatamente. É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, é permitido o juiz estipular lá que o réu é obrigado a prestar um fazer no prazo de 10 dias contados da sua intimação, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia de atraso. Então, ou seja, vamos imaginar, o juiz arbitra que um vizinho seja proibido, ou seja, não estacione mais na vaga da garagem da vizinha dele. Ou seja, nós temos lá 2 condôminos, no qual o morador tem 2 carros e uma vaga. Aí ele deixa a vaga dele para a esposa dele, e ele sabe que aquela menina que mora no 3º andar, que veio morar na capital federal sozinha, não tem carro. O que ele faz? Ah, vou parar o carro na vaga da Robertinha. Aí a Robertinha, um dia, ganha um carro do pai dela. Chega lá na garagem, a vaga dela tem lá um carro daquele vizinho desarrazoado de bom senso, está parando. O que ela vai poder fazer? Ajuizar um processo pedindo que o juiz determine que aquele vizinho seja obrigado a não mais parar o carro na sua vaga, ou seja, uma obrigação de não fazer. Aí ele vai lá na sentença e escreve assim, que este vizinho está proibido de parar o carro lá, inclusive devendo retirá-lo no prazo
de 48 horas, contados da intimação, vírgula, sob pena de multa diária de R$1.000. Ou seja, esse rapaz, desarrazoado de qualquer bom senso, vai ter que fazer o quê? Retirar o seu carro dentro do prazo de 48 horas e, se ele demorar além desse prazo, pagamento de R$1.000. Ou seja, se ele demorar 5 dias, além de ele ter que tirar o carro, ele ainda vai pagar R$5.000 para a Robertinha. E o juiz ainda pode acumular ainda, falar que se ele não tirar, ele determina e autoriza a Robertinha a contratar um reboque para tirar o carro dele lá. E isso é tutela inibitória. Tudo bem? Combinado? É importante destacar ainda que a tutela inibitória ela não corresponde a um rito procedimental. Ela não é um rito processual. Ela é uma modalidade de tutela jurisdicional. É uma modalidade de pedido. Combinado? Por exemplo, no processo do trabalho, nós temos 3 ritos processuais: sumário, sumaríssimo e ordinário. Em qualquer um dos 3, a parte pode fazer um pedido caracterizado pela tutela inibitória. Combinado? Então, é uma forma de pedido, é uma forma de tutela jurisdicional. Nós recebemos aqui a pergunta de um aluno, telespectador. Vamos acompanhar essa pergunta comigo? Os direitos trabalhistas são direitos fundamentais? A tutela inibitória, ela é perfeitamente cabível dentro do direito do trabalho. Professor, mas o senhor estava explicando que a tutela inibitória está prevista no artigo 497 do CPC, ou seja, Código de Processo Civil. Agora o senhor vem me falar que os direitos trabalhistas são direitos fundamentais e que, além disso, a tutela inibitória é cabível dentro do direito do trabalho? Eu não estou entendendo, professor. Não são 2 ramos independentes, autônomos e diferentes? São, realmente são. Porém, você tem que analisar o seguinte: o direito brasileiro é um só. Ele é caracterizado pela unidade, pela teoria da argumentação. Ou seja, todos os ramos do direito se comunicam, mesmo sendo civil e trabalhista. A unidade significa o quê? O ordenamento jurídico brasileiro é um só. Nós temos o tronco desta árvore, metaforicamente, ilustrando para você. Imagina uma árvore. O tronco dela é a Constituição. Qualquer galho que vai nascer nesta árvore, a partir deste tronco, deve obedecer os preceitos constitucionais. Então, ou seja, só nasce galho se estiver em consonância com a Constituição. Senão essa árvore não vai ter galho. Ok? Então, a teoria da unidade, teoria da argumentação, ela parte desta situação, no qual o direito brasileiro é um só, muito embora possa ser dividido em diferentes áreas, mas que todos conversam entre si. A teoria da argumentação caminha por esse sentido. E a CLT,
reconhecendo esta unidade, reconhecendo a teoria da argumentação, o que ela estabeleceu no seu artigo 8º? Que nos casos omissos, ou seja, não regulamentados pela CLT, e ainda sendo compatíveis com os princípios do direito e do processo do trabalho, o direito processual civil é a fonte subsidiária do direito do trabalho e do processo do trabalho. Então, ou seja, é plenamente possível no pegar um instituto previsto, seja no Código Civil, seja no CPC, e trazer para o direito do trabalho, que é o que ocorre com a tutela inibitória. Ora, se no direito do trabalho, nem no processo do trabalho, encontra previsão para a tutela inibitória, em consonância com o artigo 8º da CLT, deve-se alcançar a conclusão de que a tutela inibitória é plenamente aceitável e aplicável no direito e no processo do trabalho. Então, ou seja, é perfeitamente possível nós aplicarmos a tutela inibitória para efetivarmos direitos trabalhistas. Professor, estava pensando aqui, então a tutela inibitória no direito do trabalho se dá com uma talvez maior importância. Sabe por quê, professor? Porque olha só, se o direito do trabalho, os direitos trabalhistas são direitos fundamentais, então eu posso usar a tutela inibitória para efetivar direitos fundamentais. Que orgulho que eu tenho de você, minha aluna e meu aluno, que chegar a essa conclusão. É exatamente isso. Ora, se as normas trabalhistas são direitos fundamentais, entende-se que o uso da tutela inibitória no direito do trabalho torna-se o quê? Imprescindível, necessária. Não se pode caminhar em outra direção a não ser essa. A tutela inibitória, ela serve o quê? Como um instrumento de efetivação dos direitos fundamentais trabalhistas. A tutela inibitória, ela pode até mesmo servir para quê? Para evitar um dano ao trabalhador. Você imagina aquele trabalhador que está trabalhando, correndo risco de vida, em um ambiente totalmente ausente de proteção. O que vai acontecer com esse trabalhador? Vai esperar? Ele vai ter que esperar sofrer um acidente para depois acionar o Poder Judiciário para ser indenizado? O que vale mais? Um órgão desse trabalhador? Ou então ele entrar no Judiciário pedindo para esse dano que está cercando ele ser afastado? É inquestionável que é muito mais prudente e democrático esse trabalhador entrar na justiça e pedir para o quê? Para este dano que está ameaçando o direito dele, da integridade física, o direito de um ambiente saudável de trabalho, ser removido.
Ora, você remove esse dano, você remove essa ameaça, está ameaçando o direito do trabalhador, e a vida que segue, e o trabalhador volta a ser feliz no seu local de trabalho. A tutela inibitória, na verdade, ela consegue mudar toda a sistemática que impera hoje nas relações de emprego. Ora, hoje você que milita na área trabalhista, você sabe que 90% das demandas trabalhistas, elas caminham na perspectiva que reparatória. Ou seja, já aconteceu um dano, o trabalhador já teve um prejuízo e por causa disso entra na justiça. Então, ou seja, primeiro você espera algo de ruim acontecer, para depois procurar a resposta jurisdicional. Mas você que assistiu essa aula, aprendeu que agora não é mais necessário você esperar o dano acontecer, que você pode e até mesmo deve evitar este dano ocorrer. Ou seja, ao invés de você ficar esperando o pior acontecer, você pode fazer o quê? O bem. Você pode evitar que esse mal aconteça. E como que você faz? Tutela inibitória. Você pega, ajuiza uma ação trabalhista com tutela inibitória, com pedido, né, de tutela inibitória, pedindo para que o empregador seja obrigado a cessar, a um fazer de remover essa ameaça que está causando um perigo ao dano do trabalhador. Ok? Então, ou seja, a tutela inibitória, ela é uma nova modalidade de tutela jurisdicional. Modalidade esta que sai do plano meramente reparatório, indenizatório, para ser preventivo, para ser o quê? Cuidadoso. Eu estou vendo que algo de ruim pode me acontecer, eu não vou esperar que ele aconteça, eu vou me antecipar a ele para evitar a sua ocorrência. Isso que é tutela inibitória. Professor, o que o senhor está ensinando realmente tem lá uma previsão constitucional no mesmo sentido, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que fala que é permitido acionar o Poder Judiciário tanto em lesão ou ameaça ao direito. Então, ou seja, a tutela inibitória, ela é um comando que efetiva uma previsão constitucional. Ora, desde os bancos escolares, nós aprendemos que a Constituição determina o caminho e o direito, correto? E o plano infraconstitucional faz o quê? Diz como você vai fazer esse caminhar e como este direito vai ser efetivado. Concordo comigo? É a mesma coisa na perspectiva da tutela inibitória. Veio a Constituição, no artigo 5º, inciso 35, e determinou, né, o acesso ao poder judiciário.
a indeclinibilidade do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário tem que estar de portas abertas, tanto para lesão quanto para ameaça a um direito. O legislador brasileiro, reconhecendo a importância deste direito fundamental, que é acesso ao Poder Judiciário, no âmbito infraconstitucional, fez o quê? Determinou que esta ameaça ao direito deve ser objeto também de apreciação do Poder Judiciário. E para isso, criou alguns institutos, dentre eles a tutela inibitória. Ok? O segundo aluno, telespectador, nos mandou mais uma pergunta. Vamos olhá-la? Vem comigo. O que é uma tutela inibitória? Estão vendo que nossos telespectadores estão atentos, né? Participando, mandando perguntas. Seja você um deles. Entre em contato, nos mande um e-mail, dando sugestões, tá? Falando o que vocês estão achando do programa. A sua opinião é muito importante para todos nós aqui. Vamos lá. O nosso aluno perguntou o que era uma tutela inibitória. A tutela inibitória é uma modalidade de tutela jurisdicional devidamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro, perfeitamente aplicável no âmbito do direito do trabalho, mas eu quero chamar a atenção para você para uma particularidade dela. Muito embora a tutela provisória esteja prevista no Código de Processo Civil, trata-se de um instituto de direito material. Professor, como assim? Está lá Código de Processo Civil. Está falando de direito material? Sim, sim. É direito material, por quê? Porque, na verdade, você pode imaginar que a tutela inibitória, ela não existe como uma técnica processual. Ela não significa um procedimento. Ela não significa, tá, um contexto de atos que devem ser praticados dentro de um processo. Ela significa o quê? Um provimento jurisdicional para resguardar um direito material devidamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Vem comigo, meu aluno. Vem comigo, minha aluna. Presta atenção. Eu tenho certeza que você vai entender. A tutela inibitória, necessariamente, ela existe para quê? Para efetivar, resguardar um direito que já exista na lei. Ou seja, a tutela inibitória, ela é acessória, ela não é a principal. Por quê? Porque a principal é a lei que já existe, é um bem tutelado pela vida. A tutela inibitória, ela só vai existir se esse bem da vida tiver sido lesado ou se estiver sendo ameaçado. A partir do momento da lesão ou da ameaça a este direito, você poderá utilizar da tutela inibitória. Então, a tutela inibitória, ela não significa uma técnica processual ou procedimental. Ela significa o quê?
a proteção a um direito material. Se ela é uma proteção a um direito material, automaticamente ela também é um direito material. Então, meu telespectador que enviou essa pergunta, a tutela inibitória é uma tutela específica, tá bom? De cunho de direito material que objetiva resguardar um direito material pré-existente, caso ele seja lesado ou caso ele seja ameaçado. Pronto. E para isso, existem dois tipos de provimento jurisdicional: a tutela de fazer e a tutela de não fazer. Todo este contexto corresponde à tutela inibitória. A tutela inibitória, ela pode ser uma obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer, podendo o magistrado acumular, junto com esta obrigação, a imposição de uma multa. Então esta é a possibilidade da tutela inibitória. A tutela inibitória, no processo do trabalho, ela ganha contornos muito mais importantes até mesmo do que na esfera civil. Por quê? Ora, no direito do trabalho, nós sabemos, está previsto no artigo 100 da Constituição, que os créditos trabalhistas possuem caráter alimentar. Então, ou seja, a pessoa trabalha, você trabalha, eu trabalho, todos nós trabalhamos. Para quê? Para alcançar a sua própria sobrevivência, melhoria da sua condição socioeconômica, reconhecimento da sua dignidade, promoção da sua cidadania. Então isso tudo envolve direito do trabalho. Uma tutela inibitória, na perspectiva do direito trabalhista, ela vai resguardar o quê? A sua vida. Ora, se o direito do trabalho tem norma de saúde e segurança, é uma questão óbvia que vai acontecer o quê? Se você tiver no seu local de trabalho e estiver sofrendo uma ameaça a um direito vinculado à saúde e à segurança no trabalho, é uma questão óbvia. Você vai poder fazer o quê? Entrar com uma tutela inibitória, pedindo para que seja removida esta ameaça. Ou seja, vem o juiz e vai mandar o empregador retirar aquele agente do local de trabalho, te mudar de local de trabalho, te conceder um EPI, ok? O juiz vai poder determinar a diligência. E um outro bem da vida, que é tutelado pelo direito do trabalho, corresponde ao quê? Corresponde à questão patrimonial, seu salário, suas férias, seu 13º. O seu empregador está atrasando o seu salário. Este atraso está te causando um manifesto prejuízo. Está começando a contrair dívidas. Só que você gosta da empresa. Você não vê motivo para sair dessa empresa. O que você pode fazer num caso desse? Vai entrar com uma rescisão indireta? O que está ruim vai ficar pior. Está sem salário, você pede uma rescisão indireta e fica sem emprego. Não é esse o caminho, pelo que eu entendo. O caminho é o quê? Você ingressa com uma ação trabalhista, cobrando os salários atrasados, acumulando um pedido de tutela inibitória.
requerendo que o juiz determine que o seu empregador não atrase mais seu salário sob pena de multa diária. Ou seja, uma obrigação de não fazer. Não fazer o quê? Não atrasar mais. Olha, não atrase mais o salário do fulano. Isso será uma obrigação de não fazer, acumulada com uma obrigação de fazer. Que nós estudamos no comecinho dessa aula, quando eu expliquei para vocês, seria permitida a acumulação de uma obrigação de fazer com uma obrigação de não fazer. Então, minha querida aluna, meu querido aluno, vocês estão analisando que a tutela inibitória, ela possui uma perspectiva de que o Poder Judiciário não seja tão somente um poder de que determine a indenização, a reparação do dano, mas sim ele permite que o Poder Judiciário tenha o poder de quê? O poder de evitar que o dano venha acontecer. Então, ou seja, você evita que o dano aconteça e faz ao mesmo tempo que efetive a norma. Você efetiva a norma. Tá? Ao meu ver, a tutela inibitória, ela possui até uma perspectiva mais pedagógica do que o próprio caráter punitivo que existe na perspectiva da reparação. Né? Às vezes pode ser que o réu seja condenado a pagar e ele continue praticando aquele ato, que às vezes nem ele entendeu o que ele foi condenado a pagar. Agora, uma tutela inibitória, você permite o quê? Que o réu aprenda. Porque se o juiz é condenado, se o juiz condena a parte a pagar, a fazer ou a não fazer, com certeza o efeito pedagógico dessa sentença vai ser muito mais efetivo do que na sentença do qual o juiz somente condena. Tá bom? Então, essa mudança de perspectiva de tutela jurisdicional, saindo somente do caráter condenatório, punitivo, começa a ser flexibilizado, perder o espaço para a tutela inibitória. É uma nova forma de tutela jurisdicional, uma tutela jurisdicional com horas para o futuro, né? Com uma perspectiva de evitar que o pior aconteça e não esperar que o pior aconteça. Mas o aluno nos mandou uma pergunta aqui para o programa. Vamos olhá-la? Quais seriam os pedidos através da tutela inibitória? Perfeita pergunta. Os pedidos seriam uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer, ou até mesmo as duas. Tá bom? Concomitantemente. A tutela inibitória, ela objetiva em si, tá? Essas duas hipóteses. Uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Ou então, as duas ao mesmo tempo. É importante vocês ainda não se esquecerem de que também pode ser objeto da tutela inibitória a imposição de uma multa, tá? Caso a parte não venha cumprir a determinação judicial. Então, ou seja, o juiz pode acumular uma com outra
e, além disso, ainda estipular uma multa. Combinado? Na perspectiva trabalhista, isso seria amplamente aplicável, né? Vamos imaginar, uma empresa, né, não fornece EPI para o seu empregador. Ou seja, o direito à vida dele está sendo colocada sob risco. Várias normas trabalhistas estão sendo vilipendiadas devido a essa postura omissiva deste empregador. O que vai ser permitido o empregado fazer? Este empregado terá o direito de ingressar na justiça e pedir que este não fazer do empregador que está colocando a sua vida em risco se torne um fazer, ou seja, que ele forneça o EPI. E ele ainda pode pedir. A cada dia de demora, eu peço que o réu seja condenado ao pagamento de uma multa de R$500. Neste caso, inquestionavelmente, que a tutela inibitória conseguiu atingir o objetivo por completo. Porque, ao invés de ele entrar na justiça para pedir a reparação de um possível acidente de trabalho que ele poderia sofrer no futuro, ao invés de decisão contratual indireta, que é uma hipótese traumatizante, tanto para o autor, para o trabalhador, quanto para o réu empresa, ele quer manter aquela situação, só que de uma maneira legal, de acordo com o que a lei determina. E é este o caráter do direito. O direito, quanto mais cumprido espontaneamente pelas pessoas, maior vai ser eficiente neste país. As normas gerais, abstratas, impessoais, criadas pelo nosso poder legislativo, elas necessariamente devem ser obedecidas espontaneamente por parte dos seus destinatários finais. E a tutela inibitória, ela serve especificamente para o quê? Para fazer com que os destinatários finais passem a cumprir espontaneamente as normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Professor, mas a tutela inibitória não é espontânea? O juiz está mandando? Tudo bem. Por mais que tenha uma tutela jurisdicional, um comando decisório, né, obrigando a parte a cumprir, você há de pensar comigo de que não teve ali, necessariamente, uma condenação, porque se ele cumpriu dentro do prazo estipulado pelo juiz, ele cumpriu a norma. E mais, ele se conscientizou, ele aprendeu, o efeito pedagógico foi efetivado e dificilmente ele vai praticar uma conduta reiterada, porque ele já sabe de que o modo que ele tem que proceder. Minha querida aluna, meu querido aluno, é com muito prazer que eu venho me despedir de você. Esta foi a nossa última aula no curso Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais, aqui no programa Saber Direito, da querida TV Justiça. Foi um prazer enorme poder estar junto a você, aí dentro da sua casa, através da sua televisão, poder passar para você
um pouco do conhecimento jurídico do qual eu absorvi nesses longos anos de vida e principalmente com os meus professores. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a sua evolução jurídica e até mesmo pessoal a partir do ordenamento jurídico brasileiro. É com muito carinho que eu agradeço toda a equipe técnica do programa Saber Direito, todos os funcionários que aqui não estão aparecendo, mas estão atrás dessas câmeras, junto comigo, aqui ao meu lado, para levar para a sua casa o melhor do conhecimento jurídico que possa existir aqui na sua televisão. Um forte abraço, um até breve e que caminhemos juntos no sentido da paz social. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.